Oi, gente, voltei aí. Acho que eles vão aparecendo aí no decorrer, né? Aí, oi, Lucas. Desculpa aí, mas é porque travou, ficou tudo escuro aqui pra mim. Já é a segunda vez numa live minha que acontece isso. Aí eu recomecei essa, mas eu salvei a primeira parte e já tá lá na... Obrigado aí pelo coração, hein? Isso ajuda muito na dinâmica aqui. Isso aí, a primeira parte já está salva aqui, tá? No Instagram. Depois, se você quiser rever o início, né, do nosso papo, as suas perguntas estão lá. Depois eu vou organizar o título direitinho, vou reeditar lá. Vamos lá, ouvi dizer que o karatê se era treinado quedas e finalizações. Isso é uma realidade? Vou responder essa primeiro. Sempre teve, inclusive o sensei Kung, que o teu pai conhece, foi meu sensei, ele sempre disse que, inclusive, além de muitas quedas, né, na prática do karatê, a maioria sempre era ensinada para você jogar o cara de cabeça, fosse um kaguruma, né, qualquer técnica que fosse, geralmente de cabeça. As finalizações existem oficialmente também, não sei como está aí, né, o ensinamento nas escolas japonesas com relação a você fazer um jujigatame, um degarame, tudo no solo. Não sei, tá? Mas eu aprendi alguma coisa disso. Vejo o sensei André Bertel fazendo, esqueci o nome dele, um outro sensei também fazendo, e assim vai. Mas o que acontece, Lucas? O sensei Benedito Nelson, que foi o sensei, né, foi sensei do meu sensei, que é o sensei Kung, que o seu pai também conheceu, sensei Benedito Nelson, tá? O mão de ferro. Ele teve acesso ao que a gente chama na linhagem de kumiuchi, que é agarrar e bater, né? E o kumiuchi, Lucas, o que era? Como é que foi isso? O kumiuchi vinha ali da linhagem, tá? Nas internas do universo do karatê, você conversando, você vai ter acesso a isso, tá? A esse papo ali, para quem conheceu o sensei Benedito. Alguns sabem, né, dessa história. O sensei Shikan Nakamine, do Goju-ryu, foi o primeiro sensei, depois de Jiro Takaeso, acho que é isso. Foi os dois mestres que o sensei Benedito foi aluno, antes de ser aluno de Shotokan, do sensei Jutsu-Sagara. Jutsu-Sagara, inclusive, paralelamente ao Shotokan, né, praticava o Goju-ryu com o Shikan Nakamine. Né? Shikan Nakamine passava, né, no Goju-ryu dele, que era um Goju-ryu muito próprio, uma continuidade da luta no solo, entendeu? Que chamavam eles de kumiuchi. E era uma técnica, Lucas, de sobrevivência, entendeu? Não era necessariamente jiu-jitsu ou neowaza no chão oficialmente, tá? Tinha jujigatame, o degarame, o hadakadime, tudo isso no chão, aquela coisa toda. Esqueci o nome daquela técnica de prender o tornozelo, tinha também. Só que com porrada, entendeu? Com as técnicas de kata, nakada-kaken, ippon-ken, sabe? Cotovelada, o empe, né? Tudo isso, joelhada, risa, tinha tudo no chão. E se a coisa ficasse preta, você podia morder. Você era instruído a fazer as coisas para sobreviver no chão. Obviamente que, no caso, por exemplo, do sensei Benedito, ele era faixa preta de judô, sabia também jiu-jitsu, ele era faixa preta disso tudo. Quando o karatê chega aqui, os melhores profissionais que a gente teve, né, alguns, tá? Não todos, né? Nós tivemos grandes profissionais de karatê brasileiros, né? Mas eu diria que dois deles, eu não posso apontar todo mundo, né? Foi Benedito Nelson e o grande Shihan Sensei lá, Sorraco Bastos. Esses eram feras já, de judô, jiu-jitsu, eles tinham isso. Tanto que o Sensei Benedito, quando vai ao Japão, ele, paralelamente a JKA, ele vai na Kodokan. Ele tentou treinar nas duas, porque ele era faixa preta de anos. E é uma história fantástica, porque quem chega e apresenta para ele a Kodokan é o Masahiko Kimura, cara. Que já era até, né, tipo assim, já tinha se afastado da Kodokan
Eu não sei como, né, ele conhece ele, mas se eu não me engano, foi ele que apresentou o espaço, né, todo o espaço de treinamento e tudo. Ele narra, inclusive, que quando chegam, eles passam por um dos ginásios da Kodokan, todo mundo vê o Kimura, todo mundo faz orei para ele. Quer dizer, um respeito do caramba que ele tinha, né, que tinham por ele. E o que acontece? Ele fala, né, que nessa viagem ele viu muita coisa lá, né? Mas voltando ao Kumyuchi, né? O que acontece? Ele vinha ali de Takaezo, aí passou, né? Chegou no Brasil, em São Paulo, que eles são de São Paulo. O Shikan Nakamine, do Goju-ryu, que era um Goju-ryu muito particular, sabe? Você não vai ver a movimentação dele na IKGA, na OGKK, é diferente de tudo. Seigokan, não parece que não, tem particularidade dele. Tem até conhecimento ali, naquela bagagem de modo geral, do Sensei Akamine, tinha até coisa de Uechi-ryu ali, cara. Era uma coisa bem rica, né? Uma coisa assim, muito à frente do tempo para o universo do Karatê no Brasil. Posteriormente, ele vai a preta com ele e tudo. Posteriormente chega o Sensei Jitsagara. Então ele traz essa bagagem, entende, o Lucas? Daquela vivência do Akamine para a nossa escola de Shotokan, tá? E depois ele se separa ali, né? Se separa não, ele segue o caminho dele, né? Com relação ao Shotokan e com relação ao próprio Sensei Sagara, ele sempre teve contato. Mas depois o Sensei Sagara falece, né? E essa linhagem, a nossa linhagem acaba se ligando ao Sensei Hirokazu Kanazawa, né? Deixa eu só acabar aqui de ver suas perguntas. Mas para finalizar, Lucas, tem sim finalizações oficialmente no Shotokan e paralelamente na minha escola, na minha linhagem, nós tivemos acesso a alguma coisa do que seria o Kumyuchi, né? Mas é sempre bom saber o judô no chão ou o jiu-jitsu, tá? Isso ajuda no Kumyuchi, claro. Claro, se eu não falar isso, eu vou estar sendo, né, hipócrita. Pois se é assim, né? Muitos hoje não precisariam buscar outras artes marciais. Vejo alguns professores negando isso. Exatamente, Lucas. Eles negam que tinham finalizações, quedas e finalizações, né? A maioria acabou não se desenvolvendo nisso, mas sim, né? Tinha isso e tem isso na bagagem do Shotokan. Se a gente for pensar a Karatê como um todo, pô, é muito completo. Boa noite aí, Sensei. Sensei Paulo Henrique. Chegou. Sensei, Leandro. Seja bem-vindo, Leandro. Fala aí. Então, o que acontece? Falo pra caramba, tenho que beber meu matezinho aqui gelado. Seja bem-vindo aí, Sensei Paulo. Leandro também. Então, o que acontece? Essa negação, Lucas, quebra firma. Porque é o que a gente estava conversando hoje. Fica todo mundo batendo cabeça. Não acrescenta nada. Fica desunião. E aí o pessoal é obrigado a buscar realmente, ou no jiu-jitsu, porque não se treina. O objetivo do Karatê, e inclusive a live é para falar disso hoje, é realmente aonde bate, resolve, define. Se não for derrubar com aquele único golpe, vai ter um segundo e um terceiro para acabar com o cara. Derrubou, não é para ficar soco, como esses caras de MMA. É diferente. Muito, por exemplo, se pelo que eu ouço e pelo que eu vi, numa queda que o Sensei Benedito ele desce ele resolveria. Né? Histórias do jiu-jitsu com o karatê não vazam, tá? Porque é aquilo, vai ficar sempre disse-me disse, blá 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 da gente, né? Porque quem conta a história é quem ganha, né? Os vencedores. E oficialmente na nossa sociedade, como a gente estava falando, o jiu-jitsu levou a melhor, né? Mas nunca falam das derrotas deles, né? De quando eles amarelaram, qualquer coisa desse tipo, né?
Sensei Benedito, certa vez, foi desafiado pelo grande mestre Carson Grace, o qual eu respeito muito também, tá? Mestre Carson Grace, eu acho que era um caso à parte ali, né? Tinha aquele amor pelo jiu-jitsu, aquela coisa toda, mas eu vi ele respeitar outras artes marciais. Ele vendia o peixe dele, ele acreditava no jiu-jitsu dele, né? Era um negócio da família dele, de um modo geral, mesmo que ele fosse um caso à parte ali na família. Mas, cara, eu vi, para vocês terem uma ideia, eu vi um vídeo no próprio YouTube mesmo, em que ele apresenta, se eu não me engano, eu não sei se aquilo é lá fora ou se é aqui no Brasil, para os alunos dele, formalmente, o Shifu Samuel Cook, do Wing Chun. E ele fala ali em português, ó, não, o negócio é o seguinte, ele vai mostrar aí a arte marcial dele, fiquei muito impressionado com a arte marcial dele, aquele jeitão dele e tal. E eu achei legal aquilo, né? Ele sabia o valor do karatê, da porrada do karatê, entendeu? O mestre Carson Grace, ele era realmente outra história, tá? Com relação à postura dele, eu percebi. Posso estar enganado? Até posso, mas eu fiquei com uma boa impressão por causa disso. Ele chegou a desafiar o mestre Benedito, né? Que é o sensei do meu sensei, né? Que tinha apelido de mão de ferro, né? Por que esse apelido? Para quem não sabe, mão de ferro, porque ele deu uma porrada num campeonato lá, se eu não me engano foi um campeonato isso, num cara famoso, não sei se era o Sensei Duncan, era um deles aí, um desses nomes famosos. Ele ficou com a cara toda arrebentada e teve que ir pro médico, e as pessoas falaram pro médico, não, quando foi foi documentar o que havia acontecido, porque a cara do cara estava estragada. E, pô, eles falaram, não, foi um soco. Eles falaram, não, o campeonato karatê tomou. Não, isso aqui, para fazer esse estrago no rosto desse homem, só pode ter sido uma barra de ferro. E não acreditou, e botou a barra de ferro. E aí, claro que virou Benedito mão de ferro por aí, né? E vamos ver, cara, eram caras, tanto o meu sensei quanto o sensei Benedito, eram caras da área militar, então eles aprendiam karatê para resolver. Talvez, gente, naquele princípio, nos anos 60, os nossos mestres brasileiros formados por Sadam Muryu, Sensei Tanaka, Sensei Judiciaga, talvez não tivessem o refinamento que poderiam ter hoje, né? Mas eles tinham karatê, pum, para pegar e acabar. Né? Não tinha o refinamento do Asai, do Kanazawa, né? Não tinha. Eles foram buscar, eles que trouxeram pra gente, inclusive, esses grandes mestres brasileiros, né? Nós temos mestres brasileiros, cara, que não fazem vergonha para mestre japonês mais. São muitos anos. E o Sensei Maxwell, inclusive, seu pai aí, Lucas, sabe disso. Deixa eu ver só se você perguntou mais alguma coisa aqui. Era aí. Acho que foi até ali, né? Isso. Então, é basicamente isso, entendeu? Então, por exemplo, só para não fugir um pouquinho do tema da live, Lucas, se o karateca de hoje, né, ele não treina para valer o Seiken no Makiwara, o Tetsui, o Shuto, né, Raishu, o Seiryu-to, cada porrada, um Raito, um Empi, um Kakuto, cada parte aqui tem que ser uma arma. Porque se assim não for, a gente vai ter uma porrada que vai sempre machucar em função, né, do Kime que a gente adquire com tanta repetição, a gente condiciona o corpo, aquela coisa da força vindo do chão, o quadril, né, pá, legal, mas, porra, se a mão estiver preparada, aonde a gente bater vai parecer um chumbo, ou realmente aí o mão de ferro, entendeu? E o que eu vejo hoje é essa falta de credibilidade dos próprios adeptos aos treinamentos. Ah, Makiwara vai deixar calo, vai ficar feia a minha mão, vai fazer mal. Tudo de forma moderada, prepara, tão quanto os antigos, não há necessidade de exagero, né? Um calinho aqui, uma manchinha aqui, não precisa ser aquele pedregulho que alguns colocam, entendeu? Vocês podem ver a mão do Sensei Asai em foto, é um calinho legal e tal. Sensei Kanazawa até com o tempo foi perdendo, assim, não era tão, né, gritante, não precisa ser pedras, entendeu? Se quiser, pode fazer, faz parte da cultura do karatê. Treinar braço, bater ali, um ferro. Eu, quando estou em praça, eu bato o Uchuque, o D, né?
pá, nessas barras paralelas. Pô, ninguém entende nada, além de alongar, claro, cara. Eu acredito nisso. Faca de mão, né, o chutor. Porque se eu não tiver o poder, né, no golpe, vai ser uma porrada comum, pá, não vai derrubar ninguém. Entendeu? Então tem que haver isso. Então quando houve esse desafio do mestre Carson Grace com o mestre Benedito aceitou, mas fez uma contraproposta. Olha, o negócio é o seguinte, não vai ter câmera, não vai ter regra, não vai ter nada. Vai ser 2, vai sair 1 dessa luta, né? Bom, a gente pode marcar na rua tal, e falou lá uma rua de São Paulo que ele conhecia que era deserta. Aí diz na minha linhagem, que o mestre Carson Grace falou, pô, mas aí é selvageria, aí pô, nada a ver e tal, e não quis, né? E dizem que tem outras histórias de outros professores também, com essa história de que, não, pô, quando não tinha câmera, não tinha o esquema que eles queriam, tá? Isso aí não sou eu que digo, repito o que eu ouço e eu acredito. Se vocês me perguntarem, acredito. Acho que o jiu-jitsu é excelente, sabe? É um grande complemento, inclusive você estava falando de complemento, o judô e o jiu-jitsu são um grande complemento para o karatê, né? E o kung fu pode ser um aprofundamento para o karatê, entendeu? Haja vista, que eu falei até na outra live, não sei se Asai sem ser Kanazawa, que buscaram, né, tanto um no kung fu quanto o outro no tai chi, elementos chineses, e o karatê deles, né, sabia ali dosar a suavidade, né, o go e o ju dentro do Shotokan, né? Eu notei que nos seus movimentos sua guarda vai ao rosto, o que eu acho certo, mas não vejo muito no karatê. Exatamente. O que acontece, Lucas? Você que está acompanhando um pouco mais agora, temos aqui o nosso kamae clássico, né? E temos a necessidade. O que acontece? Eu estou aqui a curta distância, só que tem uma parede, você deve estar vendo aí, né? Se eu estou aqui a curta distância, e se eu estou, já vou ler aí, tá, o Sensei Paulo Henrique? Não vou te ignorar não, fica tranquilo. Estou aqui a curta distância, ou mesmo lutando com um cara bom de boxe ou de Muay Thai, eu não vou ficar um kamae aqui. Isso aqui é para média e longa distância. Tanto que o boxe antigo, que usava o corpo todo, ele também tinha essa guarda. Quando começou, entendeu, a criarem regras, visar a cabeça, eles tiveram que obrigatoriamente lutar com a guarda alta. Então eu falo, gente, se eu estiver aqui no kamae, se eu levantar isso aqui, tá? É um nagashi adaptado aqui. Essa parte para defender soco, haito, seja lá o que for, já existe no karatê. Tanto aqui, quanto se eu tiver que defender aqui, né? Esse aqui vai subir. Se a gente tiver que ficar para cá, ele vai. Então, são os apegos, sabe, Lucas, que não nos levam a nada, né? Você vai estudar o Kyokushin, você vai ver uma movimentação assim, diferente. Entendeu? E se você for pesquisar, você vai achar a possibilidade de chegar ao mesmo resultado no Shotokan, no Goju-Ryu, e assim vai. Porque Kamae, eu acho que ele é individual, já começa daí, e ele é uma coisa que quem vai dizer o Kamae que você vai usar, se vai ser mão aberta, se você vai ser o momento. A Sai tinha um que era assim. Ficava assim, ó. E aí? Mas não parece Shotokan, bom. Ele mostrou que era, né? Então eu acho isso, né? Então você vai estar sempre defendendo o rosto. Tá, né, ó. Lembra do... Tem aqui no unso, tem aquele lateral aqui no emp, né? Então você pode, ó. Aberto, maio de rinério que, ó, que você vê, ó, né, no como é que é o nome? Caramba, deu branco. Sotin, tá lá, pá, não existe, tá nos livros na câmera. Então isso aqui, ó, pum, defendo, bato. Esse aqui, esse nagashi, a gente vê aqui, por exemplo. Isso aqui é uma defesa, a gente aprende até no kata, né? Então, Lucas, nesse meu trabalho, eu ajudo o pessoal a pensar e acreditar no que a gente tem em mãos. Entendeu? Não só técnica de punho fechado, tá? De um modo geral, antebraço, tudo como técnicas de mão aberta e sempre fechando teu centro.
Se você tem essa consciência, você vai longe. Deixa eu só dar uma lidinha aqui no Sensei Paulo Henrique, peraí. Se basear que a luta começa em pé. Um jiu-jiteiro não se daria bem, não. Não se daria mesmo, não. Daria mesmo, não. Espera um instantinho. Cara, não quero que apague a luz. Só arrumar o contato. Peraí. Vai ser muito automático se não treinar tudo. Exatamente. O Paulo Henrique falou aí. Cara, às vezes andar com essa tela é difícil. Ah lá. Já ouvi falar que não aceitaram também uma luta contra o mestre Bimba da capoeira. Não duvido, Sensei Paulo Henrique. Eu não duvido, não. Olha, eu respeito os vezes como lutadores, mas eu acho que houve sim uma forçação de barra, né? Eu acho assim, o mestre Rickson Gracie se preparou muito para a época dele, mas teve uma parada empresarial ali, né? Um controle de carreira para que soubesse a hora certa de parar, com quem lutar, né? O momento certo de lutar com esse, com aquele, e assim vai, né? Eu acho que isso aconteceu sim. Respeito cada um dos Gracies. Royce, Rickson, Rorion, Renzo, sabe? Todos eles como lutadores, mas não concordo com as atitudes de alguns deles, com algumas falas, né, desrespeitosas a outras artes marciais. E assim vai. O Lucas está nos dizendo aqui: ouvi histórias sobre o Sensei Benedito. Uma dessas histórias era relacionada à sua fácil manipulação energética para a defesa pessoal. Essa manipulação é importante para o karatê, se for verdade, claro. Olha, o Lucas, o que é uma realidade, né? O que é uma realidade em qualquer arte marcial, em qualquer terapia, né? Alternativa ou esotérica, né? Existe o Ki, que é a energia que nós temos, que os chineses chamam de Ti, né? Se eu não me engano, a linguagem indiana, né, eles chamam de prana, né? Então cada cultura vai chamar, né, a mesma coisa com um nome diferente. Sim, isso existe. Existem relatos que o cara vai fazer um Tameshiwari e o objeto se quebra antes dele tocar. Já está começando a quebrar, ele praque. Se você vê alguns vídeos do Sensei Ueshiba, você vê que, né, Morei Ueshiba do Aikido, ele tinha um desprendimento muito grande. Ele não tinha nem pego na mão do cara, o cara já estava, entendeu, fazendo um movimento que ele faria. Uns detalhes muito loucos, assim, né? Eu acho sim, eu acredito sim, tenho certeza que essa energia cada um de nós tem, né, o Ki. Como existe o Ki da natureza, tem livros que falam sobre isso. Tem um mestre de karatê que mora nos Estados Unidos, não sei se é o Kenji Tomiki, não, Kenji Tomiki não. Pode ser que seja um nome parecido assim. Eu lembro que eu tinha esse livro, emprestei para alguém, cadê, né? Não lembro. Ele falava disso, não, tem o Ki da energia humana, a energia vital, como tem a energia da natureza, de tudo que nos rodeia, né? Você pode usar a sua conjuntamente com a natureza. Mas essa coisa de você usar ali na técnica, né, na aplicação, a energia, apesar de ser uma realidade, né, há também, né, disse-me estudos e tal, de que também vai variar do próprio adversário. Se o cara não tiver ali suscetível a isso, ele não vai receber tanto impacto, né? Ele vai conseguir não cair, né? Por isso você vê esses vídeos ridículos, né? O cara fica de longe tentando derrubar, daqui a pouco tá tomando uma tapa na orelha, que não treina mais defesa, não treina nada, se baseando só nisso, né? Aí vira um charlatão, né? Então é complicado quando a gente penetra muito nesse assunto por causa, sabe, de um certo receio de as pessoas acharem que você é mais um a falar disso. Mas sim, nós do Karatê acreditamos, quem pratica essa linha, que você, teu pai, eu, Sensei Benedito, e assim vai, né? A gente sabe que é uma realidade. O Ki, né? Que para defender, para a gente aguentar, né, o golpe, né?
mas que também para desferir o golpe. Na linguagem de estilos internos, né, sistemas internos de Kung Fu, né, que teríamos aí o próprio Tai Chi Chuan, né, estilo Shen de Tai Chi, Yang, Wu, né, de Wodan, né, aquela coisa toda. Como temos também sistemas de Kung Fu como o Baguazhang, Xin Yi, né, e assim vai. Eles lidam muito mais com o Qi, que eles chamam de Ti, do que com a parte muscular, tá? Então sim, essa cultura ela foi para Okinawa, né, e também foi para o Japão, tanto que o Aikijutsu, né, o Daito Ryu Aikijutsu do Sokaku Takeda Sensei, né, que foi o sensei do Sensei Ueshiba, né, que ensinou Aikijutsu para ele lidava muito com isso também, sabe? O Aikijutsu tem muito essa coisa de... O Aikido também herdou isso, de uma base enraizada, quando quer, né? O Ip Man... Mara que volta. Voltou. O Ip Man, por exemplo, no Wing Chun fazia isso. Ele ficava naquela nossa base, que nós temos os dois pés para dentro, que usa mais até no Goju-Ryu, mas existe também, ensina-se no Shotokan. O Shi-Hashidachi. O Wing Chun tem um outro nome em chinês. E ele ficava nessa posição, se eu não me engano, pedia para os alunos, né, amarrar uma corda e todos eles puxavam. E o velho não saía do lugar. O mesmo Sensei Ueshiba fazia, eu não sei se no Kibadachi, tá? Aí, voltou. A gente está dando umas pausas aí, mas eu estou insistindo aqui. Tem até uma história do Sensei Juichi Sagara, o Lucas, que ele lidava com isso, que foi o mestre de Shotokan do Sensei Benedito, como eu falei, né? Você foi o mestre de Shotokan do Sensei Hélio Arakaki, né? Ele tinha conhecimento bastante aí dessa coisa do Ki, tá? Existem umas histórias interessantes que os nossos mestres brasileiros, Benedito, Sorraco, todos eles tiveram acesso, tá? Então o karatê sempre foi respeitado, até pela família Grace e por todo mundo, porque sabia-se que determinados mestres tinham determinados conhecimentos, né, os japoneses, e que os karatecas brasileiros conviviam com isso, né? Mas obviamente teve toda aquela coisa do marketing, né, dos Grace, tudo, e influenciaram essa mentalidade, não, de vamos pra cima, não, que golpe com o dedo, que energia, quero ver na porrada, né, aquela coisa, não. Felizmente, né? Nós estamos falando de Brasil, né? Coisa bem mais troglodita mesmo. Então, existe uma história, por exemplo, do Sensei Sagara, que ele ficou numa perna só, tá? Né? Eu esqueci o nome também dessa base, isso aqui, ó. Ele ficou assim, tá? Assim. Tá? Numa perna só. E pediu para um tal de aluno, o aluno tal João, na época, da linhagem do Benedito Sensei, para ele tirar ele do lugar. E o japonês ficava naquela de só naquele molejo de corpo, e o cara enorme de fora não tirava o Sensei Sagara do lugar. Tá? Sensei Taketo Okuda também tem um desprendimento energético muito bom no Ki, né? Ele é o tipo do sensei que está lá. Aquela coisa do Frank Dux lá, do Grande Dragão Branco, estourar só de baixo, ele fazia. Pá, estourava de baixo, do meio. Quer dizer, esses caras, eles têm e tinham determinado conhecimento, eles vinham de uma outra cultura, né? Então, o quanto o karateka de hoje acredita nisso, no calejamento, no makiwara, no fortalecimento do corpo, pra, entendeu? Segurar a porrada. O quanto isso enfraqueceu na própria cultura do próprio Shotokan. Entendeu? Que nós tínhamos ali a prática do Kobudo, né? Muita coisa se perdeu, né? Então, o quanto isso pode ser prejudicial ao karatê se todo mundo só acredita em fazer ponto, não quer preparar a mão, corpo, nada. Entendeu? Depois, ô Lucas, eu te envio as lives, né? Algumas lives interessantes que eu já fiz aqui. Eu costumo fazer na minha sala, eu estou esses dias fazendo aqui, para poder não ficar aprendendo a casa inteira, né? Samuel, seja bem-vindo.
Então, respondendo a tua pergunta, sim, acredito, né? Essa coisa de que acredito que sim, um ou outro aprendeu isso mais profundamente. Acredito que isso também seja um conhecimento que a gente venha a adquirir com o tempo, entendeu? Isso vem com o tempo, sabe? Eu acho que é isso que é legal, sabe? Eu acho assim, enquanto houverem karatecas como seu pai, modéstia à parte como eu que busco, né? Como tantos outros aqui, Sensei Paulo Henrique, né? Entre outros. Cara, karatê vai sobreviver. Mas enquanto a mentalidade for essa, acuada, como você mesmo falou hoje, Lucas, que você vê, né, também isso, pela falta de um treinamento consistente, né, cara, oficialmente o karatê vai enfraquecer e ele vai sobreviver na sua casa, na minha casa, né, nos quintais por aí, porque infelizmente o pessoal tem peito, tem coragem de calçar uma luva e tocar soco, porrada no boxe, dar cotovelada no Muay Thai, joelhada. Mas, se for para treinar a mão nua, né, como era antigamente, né, ninguém quer. O karateka, ele não quer o karatê porrada, ele quer o karatê que ele aprendeu desde a faixa branca para a competição, tem rapidez só. Não é só isso, né? E aí muitas vezes esse cara que quer o karatê rapidez, marcação de ponto, vai buscar o Muay Thai, o Krav Maga, o cara não acredita no chutou, num Shihon no Kite, Nihon no Kite, no karatê, mas ele vai aprender, entendeu? Meter o dedo no olho lá do outro, no Krav Maga, e vai aceitar. Qualquer movimentação de mão aberta dentro do karatê, o cara não aceita. Acho que é fantasia, isso aí já não funciona mais. Ah, isso aí é cinema. É karateca. Se fosse o cara do jiu-jitsu, do Muay Thai, do boxe falando, estão acostumados, né? É isso que aquele meu texto lá, ele é um lamento em cima disso. Tipo assim, gente, vamos acordar, vamos fazer um karatê pra porrada mesmo, que é pra ver se o pessoal acorda, né? Mas o problema é quando esse tipo de crítica vem do próprio universo do karatê, entendeu? Sensei Padilha, seja muito bem-vindo aí. Sensei Adriano, Sapão, seja bem-vindo. Então tem gente que sabe mais karatê que a gente? Tem. Que são mais antigos? Tem. Tem nome? Tem. Mas tem muitos deles que não fazem nada pelo karatê, que estão lá em suas escolas, dando aula do karatê competição, né? Não estimulam, tá, o aluno a treinar técnicas com mãos abertas, né? Um Teixô, um Kumade, pegando com tudo, né? Um Torro, né? Que você acabou de ver aqui, que do Torro já pode pegar uma traqueia, segurar um braço e... Entendeu? Não é só o bo, quer dizer, tem tanta coisa que a gente pode estudar, sabe? A gente sempre vai saber pouco de karatê, porque a arte é muito grande. Cada sistema, tá? No fundo, o karatê é um só, mas cada sistema tem uma proposta muito rica. Quando você pega o karatê de um modo geral, aceitando, não, eu vou aceitar aqui a verdade da SKI, mas eu vou aceitar para mim a fluidez, não só da SKI, como do Sensei Asai, né? Treinamentos ali bem suaves, né? Bem... Aí sim. Ah, vou aceitar o Sensei Mikio Ihara. Não é fazer catar de cada um deles. Tenha um centro, né? No meu sempre foi SKF, desde a faixa branca, né? Mas em se tratando de karatê combate, compreensão, né? Combate do karatê, compreensão, ter uma concepção maior, né? Então você vê, não, como eu estava falando e falo bastante para quem está acompanhando sempre, as defesas de cabeça, de um modo geral, ó, né? Vai variar, o que eu precisar, essa defesa não vai sair. Seja aqui o Mayude Hinério Q, né? Rodando Q, o Nagashi, pode estar aqui
em cima, pode estar aqui. A realidade não te permite fazer muita coisa bonitinha, né? Muito, ó, defesa do senso sempre. Fechou, então olho, fechou, cacutou, pá, pum, né? Pum, fechou, pá, pum, né? Fechou, tatê, se estiver perto, cotovelo, né? E você tem uma consciência ali. Cara, a realidade é que vai pedir. O que você vai usar de camaê, se vai estar aberta a mão, se vai estar fechada, se vai estar alto, se vai estar médio aqui, protegendo o queixo. Contra outra arte marcial, a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que ter essa consciência de defendi, já bati aqui, ó, oi, pum, pum, e defende aqui, pum. Pô, caramba, vai lembrar outra arte marcial, mas não é. Eu estou fazendo Teosai o quê? Daqui eu estou fazendo o princípio do Zunzuki, de defende e bate, só que com Teosai o quê? Emendando aqui no Yoko, uma washi, pum, pum. E aqui eu estou fechando aqui com Teosai o quê? E preparando aqui de novo o Kamae. E se eu tiver que socar simultaneamente aqui, ó, pum, 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 eu vou, pum, 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 pum. É o karatê vivo. E é nessa hora que eu falo, cara, mas peraí, quem estuda o Shotokan, quem teve a honra de ter acesso do estudo do Shotokan, mesmo que dentro do programa Shotokan, tá? Pá, os kata Shotokan. O cara aprendeu karatê para a vida inteira e uma arte marcial que pega técnicas, de um modo geral, que tem em todas as outras artes marciais. Desde o defende, bate, com o Muay Thai, né? Pá, bem, igualzinho. Pá, né? Pá. Tem. Às vezes, pô, você vai aprender lá, né? No Teki, aquele outro, né? Do Teki também, pá. Cara, essas defesas, pá, pá. Se você tiver que fazer alto, vai fazer, pá. Ó, defendeu aqui, vamos o Yondan agora, pá. Entendeu? Pá. Aqui, ou no rosto, pá, pum. Né? Pum, pum. Então, quando você percebe isso e se permite isso, você fala, cara, mas é isso que os caras faziam. Por isso que quando eles chegavam aqui, dava aulão pra gente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, de modo geral, os caras estavam anos-luz da gente. Entendeu? Nome complicado, mas boa noite aí. Entendeu? Aceitar a realidade de defenda aqui, ó, que coisa diferente, ó, um Teixu casado com um guiaco aqui, vamos supor que essa perna esteja na frente, né? Com um guiaco, o Ayan Haishuke, pá, que eu tô me defendendo, pá, pum, dedo na garganta, ou então um tatê, pá, huracan, né? Né? E daqui ainda vai dar outro também, pá, pum, deu um huracan, aqui na mandíbula, pá, um chutou, né? Pum. Quer dizer, karatê vivo, cara. Eu acho que é isso. Sabe? E vai ter ali, né, as torções, quebra aqui, dá um pá no braço, dá no joelho, não é? Gira o braço do cara aqui, igual no Kankudai, né? Pá, quebra o braço aqui do cara, projeta, segura a perna e vambora. Tem tanta coisa, cara. Sabe? Então realmente é o que você estava falando, Lucas. É uma arte muito completa o Shotokan, como o Goju-Ryu é muito completo, o Shito-Ryu. Entendeu? Cada um vai fazer, às vezes, a mesma técnica, né? Boa noite aí. De um jeito, mas é a mesma técnica. É o que eu canso de falar, o Lucas. O Goju-Ryu você vê muito essa mão no centro. Essa mão no centro, muitas vezes, não é só uma defesa de centro aqui. É um Tsukami, que está representado assim. Que é o mesmo do Dion. Quando você faz assim,
né? O japonês só me deixou no meio e assim, né? Mas, pô, se a gente estuda na SKIF, vai ter um momento que você vai fazer o Seien, você vai fazer pá, pá, e essa mão vai daqui. Então, dependendo do sensei, ele vai nos permitir o encontro, né, mais aberto de Shotokan e Goju, Shotokan e Shitoryu, e assim vai. Mas independente se você só pratica JKA ou SKE, não me interessa. Tsukami o que? Tem nos dois, tanto no Dion quanto no Goju-ryu. É isso que eu falo, é a percepção. Tem acho que o kata Shinpa do Shitoryu, ele tem um Teozai o que? Combinado com Kakuto. Tá? Se eu estiver aqui no Shotokan e surgir a oportunidade, pá, né? Pá, eu vou fazer. Pá, defendo aqui, ó. E pum, bato aqui no queixo do cara. Não sei, é a situação que vai dizer. Entendeu? Então é o que eu canso de falar. Temos que acreditar na metodologia, nas técnicas, mas com uma versatilidade. Inclusive, eu estou agendando aí, depois de um bom tempo, né, uma outra live aí com o Shifu Geraldo, também do Wing Chun, lá de Guarulhos, São Paulo. E a gente vai falar dessas coisas, né, da versatilidade, né, que pode existir e deve existir em artes marciais tradicionais, né? Porque essa rigidez mental, sensei, eu posso combinar a técnica do Hansandan com a do Nidan? Cara, pode. Se der ali, pá, né? Aí de repente, pá, né? Tá, vai. O que vai dizer é o momento. A gente não tem que perguntar para o nosso sensei se pode combinar, né? Ah, eu posso trazer essa técnica aqui para cá, né? Ué, como é que não? Por que não? Entende? É basicamente isso. Sabe? Quando a gente tem essa liberdade, fala, cara, mas tem tudo aqui. Tem toda uma comunicação rica. Sabe? Tudo isso é muito rico. Cada hora o karatê vai te mostrar uma aplicação diferenciada, né? E essa consciência aqui desse centro é tudo, né? Tanto que o Uchi-uke defende o centro, né? O Soto-de-uke também defende o centro, o Jodan-nage-uke é uma consciência que já existe, né? Nas artes marciais de modo geral japonesas e chinesas, né? Mas sim, determinadas artes chinesas têm essa consciência muito forte. E quando a gente traz essa consciência dessa defesa de centro aqui, tá? Seja como for, cara, eu estou sempre tirando do meu centro. Obviamente eu tenho que sempre tirar dos lados, tá? Centro e lado, né? Centro e lado, né? Centro e lado, ó, centro e lado, entendeu? O uso do Makiwara é essencial hoje em dia. Você me pergunta, eu acho que na cultura do karatê sempre será. Muito obrigado aí, amigo, tô perfeito, amigo sensei. O que acontece, o Lucas? Obviamente vai sempre depender da situação. Você não vai falar para uma mulher ter calos como a gente tem, tá? Tem um osso, né, totalmente alto, aquela coisa, né, como a gente tem geralmente. Você não vai pedir isso para um médico, tá? Então para a mulher você vai ensinar ela a bater no ponto certo, pá, no queixo, né? Chutou, homem e mulher podem preparar, ter esse músculo, a faca da mão rígida, né? O médico ou a mulher, né? Você vê o Dr. Ivo Pitangui, ele era karateca, eu não sei se era terceiro dan também, né? Como seu pai e eu, mas ele era karateca, entendeu? Mas não tinha calo,
Mas é o seguinte, se o cara é um profissional que quer viver do karatê, tem que saber bater no makiwara, tem que, entendeu? Bom, Henrique T, Lucas, já falei bastante aqui, aliás, para esse pessoal que me acompanha, né? Cara, uma coisa é você treinar formalmente, tá? O karatê dessa forma. Pum, pum, né? Outra coisa é você ter a consciência de que né? Tem que ter o rikiashi, mas mesmo assim, ó, pá, eu bato, eu defendo aqui, ó. Dependendo com quem eu esteja lutando. Entende? Pá, pum. Eu tenho que me defender o tempo todo. Entendeu? Então, uma coisa é no treinamento do makiwara, ou formalmente na nossa escola de karatê. Mas na realidade, eu estou pegando o tsukami, batendo, que seria, né, essa puxada, tá? Isso aqui serve para alinhar, né, para que a gente esteja realmente alinhado aqui para os socos retos. Os socos curvos, Lucas, já falei, o pessoal já está de saco cheio de falar disso, mas tem sempre alguém novo, né? O Kagezuki, o Hamachizuki, ou mesmo o Kagezuki em cima, eu acho mais confortável. O Ura. E você vê que eu estou combinando, ó, Nagashi, Kagezuki, ou Kagezuki Chudan, Jodan, ou Mawashi-zuki, Ura, Zuki, ó, Mayude Hineruki, né? Como poderia ser também, ó, o Nagashi, pum. Então, nós temos socos retos, curvos, né? Mãos abertas, tá tudo lá. Então, quanto mais karatecas como você, Lucas, jovens como você, com a garra que você tem, que eu vi, e com essa mente aberta, vai sobreviver o karatê. Entendeu? Você, junto com a tua rapaziada, com teus amigos, vai dar um show de karatê ali. Eu já fiz demonstrações informais, Lucas, de karatê, que as pessoas, nossa, não sabiam que o karatê era assim. Não sabia que era tão violento. Do tipo, eu expliquei semana passada, tu faz um moro teu quê? No Yondan, né? Depois você faz pá, né? Para dar o risa, chutou, não é isso? Essa técnica, pá, dependendo das circunstâncias, ela não vai estar pegando em ombro ou cabeça para dar joelhada. Ela vai ser os dois dedos nos olhos, pá. O Seiente na SKF também existe essa aplicação. Né? Quando você desce aqui bonitinho e tal, aqui você está batendo e botando no olho os dedos, né? Já no Yondan, pá, tu esticou. Então é questão assim, de uma liberdade de pensamento para você ver que possibilidade pode estar ali. Entendeu? Mas essa movimentação ela pode ser dedo nos olhos. Tem gente que acha inconcebível qualquer tipo de pensamento. Ah, porque o Sensei Fulano nunca mostrou isso. Então, meu amigo, siga o Sensei Fulano, que nunca mostrou isso. Só aquelas verdades, mas não reclame se vê em apuros. Um karatê muito certinho, entendeu? Mas está tudo lá. Sensei, acredita que o karatê é uma verdadeira arte marcial híbrida? Eu acho que o karatê, principalmente o Shotokan, ficou muito rico. Eu só não peguei teu nome. Murai, vou chamar de Lee. Gostei do Lee aí no final. Fica mais fácil. Eu acredito que o karatê Shotokan, por exemplo, o Kung Fu influenciou muito o karatê em Okinawa, o nascimento, né? Você vê que os punhos seja aqui, socos retos, né? As próprias tipos de torções que tem, muito parecido com o que tem no Kung Fu, né? E nós do Shotokan herdamos isso e mesclou-se com a visão do combate japonês, né? Longa distância, né? Segura, joga, né? Tudo aquilo, torce, tudo ao modo também japonês. Então acaba sendo também, por que não, né? Os chutes tem aquele zum, veio do Savate. Aí outros falam, não, foi o Gigo que foi pesquisar em Okinawa, descobriu técnicas de chutes altos e as bases largas, mas que tinham sido deixadas de lado em Okinawa. Quer dizer, disse e tem, né? Mas de um modo geral, sim, o karatê é a cultura da arte do combate asiático, né? Bem reunido ali nele, eu acredito.
É possível assemelhar Krav Maga com Karatê? Para mim é similar. Obviamente, é o que eu canso de falar. E eu já falei aqui, né? Outras vezes e agora. Você pega lá a técnica de dedo, né? Seja qual for, né? Pá, do Karatê. Ensina. Ah, mas isso aí não funciona. O cara lá vendendo Krav Maga, com o dedo nos olhos, isso, aquilo, pega aqui na garganta do cara e tal. Todo mundo bate palminha e dá credibilidade. Então há uma mentalidade preconceituosa já, né? Já há uma mentalidade ali fechada, né? Contra o Karatê de um modo geral, o Kung Fu, e artes que possuem kata, formas, né? Os taolus do Kung Fu, etc. Já tem esse ranço que ficou aí desse preconceito, entendeu, ô Lucas? Infelizmente. Mas sim, há essa similaridade em virtude do Krav Maga pegar cada vez mais técnicas, né? Por exemplo, é possível fazer combinações, né, que vão parecer no Karatê, pá, pum, pá, né? Entre outras, que vão lembrar Kung Fu, vão lembrar Wing Chun, Hung-Gar, mas a estrutura do Karatê comporta. Ainda mais se você trabalha um Karatê de mente aberta, aceitando a ancestralidade do Karatê. Então você não vai ligar se a tua mão está aberta, está fechada. Você está ali, né, para lutar mesmo o Karatê, né? Tá com espírito Karatê. Não, espírito Shotokan e tal, ficar naquela, só a visão japonesa. Não, eu gosto de todas juntas, né? As Karatê pode ser, o Shotokan ele pode encontrar tudo isso nele. Não é fanatismo pelo Shotokan, é uma constatação, né? Mas o Krav Maga, originalmente, ele tem uma influência ali do judô, do boxe e tudo. Com o tempo eles foram refinando isso, captando coisas de outras artes marciais, e notoriamente coisas do Karatê e do Kung Fu foram pegas, sim. Então há sim uma similaridade, Lucas. Só que eles se vendem melhor que a gente. Aí o nosso amigo Lee aqui, esse final Lee aqui, botou que muitos mestres no Karatê não treinam as técnicas de projeções e torções de chão. Depende do profissional, né? A maioria não. A maioria aprendeu o Karatê condicionado para bate, dá uma shibarai, né? Um uramawashi, um mawashi, maigeri no máximo, aquela coisa, aquela dinâmica, né? E repassa essa dinâmica. Então há uma determinada dificuldade ali do cara por não ter acessado tanta coisa. Ah, não, vamos treinar mais isso aí não. Aí o cara não passa mais aquilo para o aluno, né? E a coisa vem vindo assim. Isso acontece. Fala aí, Kleiber. Kleiber Guiar. Seja bem-vindo novamente. O Stefano, meu amigo aqui, sempre botou Sensei, o Karatê de competição pode acrescentar algo para a luta real de rua, numa situação de briga real. O que pensa a respeito disso? O Stefano, eu penso que toda manifestação Karatê, ela é válida e eficiente, né? Mas não pode perder aquela visão, realmente, eu tenho que pegar aqui o cabelo do cara, a cabeça, bater em determinados locais. Se o cara perde isso, pô, cara, aí a coisa complica. Né? O Karatê de competição, ele tem como intuito ponto, mas os caras também têm uma coisa de ser rápido, né? Depende, vai para pé rápido, tá? Aquilo pode ser bom, mas se ele ficar extremamente rápido e perder o Kime, perder aquela coisa de pegar o cara e meter sabe? Pega, seja pela roupa, cabelo. Se ele perder a animosidade do Karatê, cara, ele vai perder muito. Entendeu? Então eu acho sim, né? Que nesse aspecto é negativo, né? Deixa eu ver a hora. Oi, 10h25, nossa senhora. Peraí. Acabou, cara.